Ora, muito boa noite. O meu nome é André Oliveira e, em nome da Associação Teia de Impulsos, quero agradecer por terem vindo ao terceiro episódio do Teia de Ideias. Este ano é a nossa sexta edição, composta por 5 tertúlias, realizadas por os 4 concelhos da Bacia do Arade, portanto, Portimão, Lagoa, Silves e Monchique. Cada uma com um subtema, mas ligado sempre ao tema principal, que será Terras do Arade, valorizar o património. Estas conversas culminarão no evento Jornadas do Arade, agendado já para maio. Ora, nas passadas tertúlias falámos então do património natural em Alvor, falámos também de turismo de natureza em Lagoa e hoje encontramos no terceiro episódio e abordaremos o tema A que sabe o Arade, uma tertúlia gastronómica, onde será debatida a importância do nosso património gastronómico e vinícola. Em nome da Teia de Impulsos, quero agradecer ao município de Silves e também aos representantes do Teatro Mascarenhas Gregório por nos terem ajudado a concretizar este momento. Agradecemos também aos vinhos do Algarve e à adega do Convento de Paraíso, à Delta Cafés e à Conserveira do Arade, que nos irão proporcionar um momento agradável de beberete e uma degustação de alguns petiscos no final desta tertúlia. Hoje temos então o prazer de ter connosco a doutora Rosa Palma, a Presidente da Câmara Municipal de Silves, o chefe Óscar Cabral, consultor gastronómico, chefe e docente da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Por motivos de força maior, a doutora Sara Silva, Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, não pode estar presente, mas é com muito gosto que recebemos a senhora Vanessa Simões, da adega Convento de Paraíso, para ter connosco hoje nesta tertúlia. Houve um pequeno contratempo, o senhor Aníbal Neto, que portanto, consultor vitícola e agrícola, está um pouco atrasado, mas em breve momentos se juntará também a nós. Obrigado por terem aceito este convite para estar presentes nesta tertúlia. Para moderar então este episódio temos diretora e jornalista da Sul Informação, Elizabeth Rodrigues. Passo agora a palavra a Ana Morias e Beatriz Franco, que irão apresentar um pouco o espaço também onde estamos, o Teatro Mascarenhas Gregório, que saberão então melhor desenvolver as atividades. Obrigada. Obrigada a todos, então, por estarem presentes aqui esta noite. Obrigada, Andréia, a representar a Teia de Impulsos e a enquadrar muito bem aqui este momento. Em nome do município de Silves, quero dar-vos para já as boas-vindas por terem vindo aqui a esta agradável tertúlia gastronómica. Foi com imenso gosto que desde logo acolhemos esta iniciativa e preparámos em parceria com a Teia de Impulsos esta tertúlia nesta noite para vocês e para todos lá em casa, que está a ser transmitido e que podem visionar então este momento de conversa. Escolhemos o Teatro Mascarenhas Gregório por ser de facto um espaço emblemático da nossa cidade. Teatro com estilo italiano e muito próprio, fundado por Gregório Mascarenhas, cujas obras estiveram a cargo do arquiteto Judice Costa. Foi inaugurado a 24 de julho de 1909, com os festejos a cargo da Orquestra Silvense, dirigida pelo Henrique Rocha Júnior. Quase um século depois da inauguração do Teatro Mascarenhas Gregório e após várias décadas, este espaço cultural fez parte da memória coletiva da sociedade silvense do século XX. Agora, atualmente, já tem passado por aqui, neste século imenso, muitas pessoas e muitos nomes emblemáticos. Foi a 3 de setembro de 2005, um concerto pelo maestro e pianista António Vitorino de Almeida que assinalou a inauguração do remodelado Teatro Mascarenhas Gregório, quase um século após ter aberto pela primeira vez. Este espaço
onde estamos aqui hoje, foi reaberto ao público em abril de 2012 e agora foi renovado e, até à data, preserva o seu valor histórico e tem umas instalações que privilegiam este espaço tão intimista que aproxima o palco e, por quem lá passa, com o público que vem assistir a todos esses espetáculos. Não é, Beatriz? É, sim. Muito boa noite. Este espaço tem como objetivo a produção e a divulgação das artes de palco, assim como outras atividades culturais. É um equipamento à tutela da Câmara Municipal de Silves, com uma programação regular a nível de espetáculos dos vários domínios das artes de palco, como também está preparado para outras diversas apresentações, como colóquios, seminários e também sessões regulares de cinema. A grande missão do Teatro Mascarenhas Gregório é a elaboração de uma programação cultural e social, como instrumento ao serviço de uma realidade sociocultural multifacetada, de modo que o Concelho de Silves possa acrescentar algum valor junto dos cidadãos. A sala principal do nosso teatro é composta por 150 lugares, assim como o nosso anfiteatro também no exterior. A programação do Teatro Mascarenhas Gregório é estabelecida sobre a proposta da Divisão da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de Silves, tendo por objetivo a divulgação e a difusão das várias artes performativas. No mês de maio, vamos receber aqui no nosso teatro a Ana Bacalhau, através da rúbrica do lado B. É uma rúbrica promovida pelo município de Silves e que procura apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. No mês de setembro e outubro serão apresentadas alguns espetáculos. E no mês de novembro vamos ter aqui também uma semana com o Festival de Teatro, que se irá iniciar no dia 5 e terminará no dia 13 de novembro. E ainda em novembro vamos também receber, no dia 18, Beatriz Felício, também através da rúbrica do lado B. Obrigada. Ora, muito boa noite a todos. Este espaço é de facto um espaço lindíssimo, a sala principal é maravilhosa. Eu já tenho tido a oportunidade de vir cá a vários espetáculos e recomendo a quem nunca esteve aqui para vir cá pela primeira vez e maravilhar-se. Nós hoje temos como tema a que sabe o arado. E eu irei começar pela senhora Presidente Rosa Palma, por ser, vamos ver, é anfitriã, não é? Portanto, e a questão é essa mesmo, a que sabe o arado. Ora, em primeiro lugar, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez à Teia de Impulsos. Parabéns à Teia de Impulsos, não há dúvida que têm feito bastante para que este tema do arado não fique esquecido. As jornadas do arado também têm sido precisamente algo que tem permanecido e tem, de certa maneira, falado do arado, porque o arado para a população de Silves tem uma história muito marcante e quem ainda não esteve presente nas jornadas convido a estar presente, porque, de facto, para Silves, falar do arado é mais do que falar só das terras, como há pouco estávamos aqui a falar de terras envolventes ao próprio Rio Arado, é mais do que falar de turismo que possa estar associado ao Rio Arado, porque o rio para nós é um elo de ligação que pensamos, nós silvenses, que com o seu desassoreamento poderia ganhar uma mais-valia em termos de território e em termos de coesão territorial. Mas hoje não vamos falar nisso, isto será mais para as jornadas do arado. Hoje vamos falar então ao que sabe o arado. Este arado que vem aqui pela serra afora e que desde São Marques da Serra ao mar
leva-nos precisamente a sabores totalmente diferentes. É esses sabores acompanhados, claro, porque os sabores só nascem não só do que o terreno dá, não é verdade, daquilo que a terra dá nesses locais, mas principalmente das suas gentes locais agarrar nesses sabores da terra, transformar e poder, de certa maneira, permitir que as pessoas possam degustar daquilo que as terras envolventes à Ribeira do Arado, a todos os afluentes que depois vêm precisamente até ao nosso Rio Arado. E é verdade. O município de Silves tem-se preocupado bastante para que essas tradições e esses sabores não se percam, desde a serra ao mar. E como é que tem feito isso? Não querendo já desvendar tudo, temos agora, por exemplo, um exemplo que bate agora à porta com a Feira do Folar, em que vai precisamente para a zona mais interior do nosso concelho, São Marcos da Serra, e aí vamos poder precisamente levar algum sabor do Arado. E é isso que se pretende, levar as pessoas a reconhecerem o seu território, quer seja pelos seus sabores, mas principalmente por aquilo que as tradições que estão associadas a cada um dos locais. Quando vamos descendo por aí afora, pelas ribeiras, e vamos continuando, passamos pela gastronomia de São Bartolomeu de Messinos, que também associa um conjunto de sabores totalmente diferentes, e vejam, não estamos muito longe de São Marcos da Serra para São Bartolomeu de Messinos, mas, no entanto, ganha uma dimensão diferente em termos de sabor. E atenção que eu não sou aqui, como está aqui o Oscar, que percebe desta parte aqui de poder misturar sabores. Eu apenas sei provar alguma comida e dizer se gosto ou não gosto. Agora sei é que as pessoas têm uma forma de fazer as coisas nestas localidades que é totalmente diferente e quando se encaminha mais para o litoral. Por exemplo, vamos ter também, é claro que aqui é um bocado reforçado, mas há afluentes que depois podem ir desaguar naquela zona mais ali de Armação de Pera, mas o que se procura aqui é sempre associar os sabores tradicionais de um determinado local e, neste caso concreto, aos sabores do Arado. Porquê? Porque existem tradições muito fortes e queremos que elas continuem, até podem sofrer transformações porque faz parte da construção, não é verdade? E associar, claro, e depois aqui penso que a Vanessa dará um cheiro mais a esta parte da vinicultura, não é? E dos próprios vinhos, porque afinal de contas Silves também tem vinhos, nós somos a nível do Concelho do Algarve, que mais produtores de vinhos têm, mas não se trata de puxar até nós essa faceta. Queremos é que as pessoas comecem a olhar para o Algarve pelo aquilo que pode oferecer, não só pelo sol e praia, que já é uma tradição e que já há esse reconhecimento, mas que se possa precisamente saborear os sabores do Arado. Muito obrigada. Isto não está? Está. Obrigada. Isso foi uma boa introdução, não é? Porque nos leva aqui às várias questões que estão aqui em causa. E eu passava agora ao Oscar Cabral, que pronto, nos irá falar propriamente dos sabores, não é? Eu penso que tem uma apresentação, não é? E eu, se calhar, nós íamos para ali para também podermos ver a apresentação, ok? Eu não gosto de fazer isto sentado. Exato. Se calhar posso ficar com o seu microfone. Pode, sim, pode ir dentro. Muito bem. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, antes de mais, à Teia de Impulsos pelo convite. Sr. Presidente da Câmara, restantes entidades, caros participantes, quero dizer-vos que hoje estamos efetivamente... Vamos lá ver se isto funciona. Ajudem-me cá. Dê-me cá uma ajuda nisto, por favor. Ok. Portanto, aqui estamos para falar sobre este tema que nos une, digamos, desde a nossa nascença até à morte, que é a gastronomia, é a comida. É isto que nos une acima de tudo. Eu gostava de começar perguntando-vos o seguinte, e a Natasha vai fazer o favor de me ajudar, e durante a minha intervenção vai passar uma folha para que vocês me respondam a esta questão. Que símbolos gastronómicos associam vocês ao Arado? Ou seja, a todos estes territórios que falávamos há pouco. E o que é um símbolo gastronómico? É um prato, é um doce, é alguma coisa que vos traz uma memória, que vos traz uma ligação ao território. Portanto, eu peço-vos que vão alimentando aquela folhinha que a Natasha vai fazer o favor de passar, que me vai ser útil depois para terminar esta apresentação. Bastam 2 ou 3, uma apenas, nenhuma se não se lembrarem. E, então, agora sim, vamos começar por falar do que é gastronomia.
E eu defino a gastronomia como o conjunto de práticas, rituais, celebrações à volta da comida. Costumo dizer que eu sou da Serra da Estrela e na Serra da Estrela nós, quando nasce alguém, vamos comer, e aqui certamente também, portanto, há um batizado, vamos comer. Quando se casa alguém, vamos comer. Quando morre alguém, também se vai comer. Há a tradição na minha terra, ou havia, de a família enlutada oferecer, digamos assim, um prato às pessoas que participam no velório, e, portanto, a comida é, de facto, muito central na nossa sociedade. E, portanto, a gastronomia acaba por ter este papel importante e que, de alguma forma, nos leva a quebrar algumas barreiras. E, portanto, a outra pergunta que vos faço: será que os símbolos que se lembraram imediatamente quando eu comecei a falar serão exclusivos daqui? Eles são autóctones? A gastronomia tem essas barreiras? Na minha opinião, não. A gastronomia é muito mais do que um território. É muitas vezes a junção, enfim, quase um modelo híbrido da nossa sobrevivência e do nosso recurso ao alimento. Há muitas influências, e certamente vocês saberão melhor do que eu, de outros povos, de outras culturas, em que efetivamente algo nos foi trazido, algo foi levado daqui, e a gastronomia é este local de encontros que vos falo. Mas, como eu dizia, a gastronomia não são só símbolos, na minha opinião. A gastronomia não são só pratos. A gastronomia são também ligações, são pessoas. E isto é o que transforma a gastronomia na única arte, ou na arte mais completa. A gastronomia é a única arte que, do ponto de vista empírico ou mais profissional, seja uma senhora que faz uma receita extraordinária, seja um chefe de alta cozinha, é a única arte que usa os 5 sentidos. É, por isso, no meu entendimento, a mais completa das artes. E, portanto, não podemos resumir a gastronomia só a pratos, a receitas e a práticas. Portanto, é tudo muito mais do que isso. E estou aqui com algumas dificuldades. E aquilo que não conhecemos? Será que também é a gastronomia aquilo que se perdeu? Aquilo que já não comemos? Que rituais é que nós já não conhecemos deste território ou de outros? É muito importante, na minha opinião, nós termos uma discussão séria, um debate sério sobre o que é então a gastronomia, seja do ponto de vista local, regional ou até nacional, e também, naturalmente, internacionalmente, pela sua centralidade. Perguntaram-me o que é que define o património gastronómico. E eu fiz aqui um conjunto de, obviamente, tudo isto suportado na literatura, mas queria-vos dizer o seguinte: podemos falar em património gastronómico e eu faço mais algumas questões. A primeira é: há tradições, ou seja, temos algum tipo de preservação de celebrações, de legado? Há aqui alguma ansiedade de preservação associada à gastronomia? Depois, há identidade, ou seja, temos, em algum momento, um mecanismo de expressão do sentimento de pertença, ou seja, a gastronomia une-nos como comunidade? Tem identificadores únicos deste território? Portanto, ela diferencia-se de alguma forma dos demais? E ainda, se há diferenciação, ou seja, mesmo que não houvesse, há efetivamente aqui alguma, digamos, condição associada ao clima, ao território, ao solo, etc., que distinga a nossa gastronomia, a gastronomia do arado, então, se a resposta for sim a tudo isto, claro que a gastronomia é um património. E o património, acima de tudo, deve ser separado, ou devemos dividir este conceito em 2 grandes conceitos. Por um lado, a patrimonialização não pode ser igual à museificação. Ou seja, falarmos de património gastronómico é diferente de falarmos em gastronomia estática. Isto é, a gastronomia desenvolve-se, ela é evolutiva. Não podemos, não devemos ficar agarrados à ideia da ancestralidade. A ancestralidade em gastronomia é uma construção quase como uma história da carochinha. Nós gostamos muito de contar de onde é que vem o prato, para que é que ele serve. Mas, na verdade, nós devemos estar atentos à evolução dos dias. E isto também é gastronomia. Depois, também as próprias técnicas de cozinha, elas evoluem. E, portanto, nós não falamos, não queremos ficar agarrados a uma gastronomia do século XVIII, que era completamente diferente daquela que hoje certamente usamos, e aos seus significados. E isso tudo é absolutamente normal e faz parte do processo de evolução das civilizações. Depois, ela é também uma construção. Ela é aquilo que fazemos dela. E cada um em nossas casas faz a sua gastronomia, come da sua maneira, e tudo isto é válido no território. E, portanto, às vezes a busca incessante... Desculpem que eu andei de rápido demais.
A busca incessante que nós fazemos sobre esta patrimonialização, muitas vezes, ela é confundida com esta musificação no sentido em que nós, afinal, queremos viver gastronomia. E isto é muito importante, queremos difundi-la, queremos conhecê-la e não colocá-la num pedestal. E, portanto, isto para vos dizer que, sim, a gastronomia é um património, mas não deve ser um património estático. Não deve ser um bibelô que temos ali, que olhamos de vez em quando. Ela deve ter uma continuidade no tempo. E então, perguntaram-me também que caminho é que nós devemos usar para promover a nossa gastronomia. E eu coloquei aqui alguns passos, nomeadamente estes 9, que eu vou tentar sintetizar muito rapidamente. O primeiro passo é: precisamos de a conhecer. Ou seja, nós só podemos vender, só podemos difundir aquilo que conhecemos. É absolutamente essencial. E temos que inventariar, temos que catalogar, sob pena de muito daquilo que é o nosso património gastronómico já se ter perdido ou estar em vias de se perder. Depois, precisamos de viver a gastronomia. A gastronomia, como eu dizia, não deve ser este bibelô. Ela deve ser utilizada, ela deve ser praticada. E se eu tivesse outro papel a passar, eu perguntava-vos eventualmente o que é que jantaram hoje, se é que já jantaram, e que ligação é que isso tem à nossa gastronomia. E vão perceber que, se calhar, a noção que nós temos de gastronomia tradicional é completamente diferente daquela que cada um pratica em suas casas. Por isso é muito importante separarmos os conceitos de gastronomia local, regional, popular, festiva, tradicional. Portanto, tudo isto diz respeito a uma coisa. E, naturalmente, precisamos de a promover. Portanto, estes são os 3 passos que eu diria são necessários para os 3 primeiros passos para a sua promoção. E estão ali 2 palavrões que eu vou passar a explicar. Precisamos de estratégias para a diplomacia. Ou seja, a gastronomia não deve ser só promovida como a linguagem de um país. Não deve ser só o turismo de Portugal a fazê-la. Deve sim ser, digamos, ou deve merecer uma difusão multinível das autarquias, das associações, como agora aqui estamos a fazer, e deve efetivamente ser continuada. Falava isto há pouco com a Natasha e com a Andreia no início. Não devemos tratar a gastronomia apenas num fim de semana e depois, durante o ano, não voltamos mais a ela. A gastronomia, como eu digo, é muito mais do que um bibelô, um sítio a que recorremos quando queremos embelezar a nossa aldeia, a nossa cidade. Ela deve ser efetivamente continuada. Depois, no meu entendimento, para a promoção e para a difusão da gastronomia, eu tenho algumas dúvidas sobre se esta questão da capital, como eu digo ali, do alho, da cebola, do azeite, e desta territorialização em excesso da gastronomia, se faz ou não sentido num país tão pequeno como o nosso, mas tão diverso. Porque aquilo que eu considero é que, e isto acaba por ser um bocadinho provocatório, eu tenho essa ideia, nós precisamos nos juntar em vez de nos afastarmos. E o facto de nós levantarmos tantas barreiras à nossa gastronomia, à sua divisão, na verdade nós estamos a começar isto pelo fim. Nós estamos a começar a identificar muitas vezes territórios com pratos e com ingredientes que às vezes nem fazem sentido, mas temos que ter qualquer coisa, então agora somos a capital do bucho de arroz, não interessa. Portanto, é isto que eu digo. Depois, a centralidade da gastronomia ter efetivamente, ou no fundo dar-lhe esta noção de que, como eu digo ali, nós precisamos de sentar muitas pessoas à mesa para falar de gastronomia, muito mais do que aquelas que nós julgamos. E eu falo exatamente de produtores agrícolas, consumidores, vendedores, empresários de restauração, confrarias, ranchos etnográficos, estudantes e por aí vamos. Todas estas pessoas, todos estes grupos precisam de ser envolvidos na promoção e na difusão da nossa gastronomia. Como digo, seja ela de caráter local, regional ou nacional. Depois, uma coisa importante, e agora começando a responder devagarinho a isto que sabe o arado. Precisamos efetivamente de educar o gosto. Uma das dificuldades que eu tenho tido, e fazer uma correção à Andreia, eu não sou professor da Escola Superior, sou professor da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, do Turismo de Portugal. Uma das coisas que nos tem aparecido é a dificuldade em que as novas gerações percebam a nossa matriz de gosto. Porquê é que usamos azeite? Porquê é que fazemos um refogado com cebola? Porquê é que temos pão a acompanhar um prato? Começa a ser difícil de explicar porque começam-se a perder os hábitos que têm a ver com a nossa, e agora a nossa falo no geral, os nossos referenciais de sabor e os nossos marcadores gastronómicos nas nossas casas. Começam-se a perder e os nossos alunos, quando nos chegam, os nossos jovens, acabam por não conseguir entender aquilo que para nós é um dado adquirido. Isto mostra que a gastronomia está em evolução. E mostra que, se calhar,
Eu vou dizer um grande disparate, mas se calhar daqui a amanhã o nosso caldo verde é comido com um sushi. E tudo isto vai estar certo. Agora, se temos esta ansiedade de preservação, devemos então também perceber que temos que começar também pelos mais novos. Um bocadinho à semelhança daquilo que se faz com a educação ambiental. Não começamos a trabalhar a educação ambiental com os séniores. Começamos também um bocadinho antes. E aqui já falámos da questão da colaboração. Temos que ter algum cuidado, no meu entendimento, com os concursos gastronómicos e com aquilo que nos separa, mais uma vez. Nós não procuramos em gastronomia local, o ARAD não deve procurar a receita perfeita. Há muitas. Há muitas que se calhar nós não conhecemos e, portanto, o primeiro passo é super importante, que é conhecer o território do ponto de vista gastronómico. E, finalmente, queria dizer-vos, se o comando me permitir, devemos ter bastante cuidado quando nos sentimos atraídos pelos referenciais de certificação. Eu cheguei bem cedo aqui a Silves, fui dar uma volta aqui pela cidade e parei ali numa loja de produtos tradicionais algarvios. E a senhora dizia, bom, eu compro estes Dom Rodrigos em X sítio, tal sítio, é uma senhora muito velhinha e tal, e agora estão a querer implementar o IGP. E eu disse, alto e para o baile. Esta senhora, mais 2 ou 3 anos, não vai estar cá. Portanto, nós temos que saber separar, como se diz na minha terra, o trigo do joio. Ou seja, sim, nós devemos certificar a nossa gastronomia no sentido de referencial de qualidade e de lhe dar, digamos, ferramentas para combater a contrafação, que é um dos grandes propósitos dos DOPs, dos IGPs, etc. Mas também devemos cuidar dos pequenos produtores que não serão capazes de fazer esta transição. No meu caso em especial, eu sou provador oficial de queijo Serra da Estrela e uma das dificuldades que houve na transição dos DOP e esta ansiedade de territorializar demais, de associar a comida ao território, pode trazer um efeito nefasto quando começamos a falar nestes regimes de certificação, porque, obviamente, há saberes fazer que vai ser muito difícil permanecerem associados, digamos, a uma capacidade logística baixa. E, portanto, estes seriam os 9 passos, vá lá, que eu veria. Portanto, precisamos, em suma, do quê? De uma estratégia. Uma estratégia que junte todas as pessoas à mesma mesa, que fale de comida, que fale de símbolos, que fale de tudo isso, naturalmente, e que não tratemos a gastronomia como um assunto do de vez em quando. Precisamos de uma boa governança, no sentido em que toda a gente tem que se sentir responsável por trabalhar a gastronomia. Todos. Não é o município, não é a associação Teias de Impulso, somos todos. Todos temos um papel a fazer neste âmbito. Porque ela é um património. Portanto, como património, ela precisa de ser mantida, desenvolvida e tudo mais. E só depois é que podemos pensar em trazer benefícios, digamos assim, pela gastronomia. Seja para os nossos restaurantes, seja para as nossas associações, seja para os pequenos produtores. E normalmente o que é que nós fazemos? Nós, regra geral, começamos sempre pelo fim. Nós, regra geral, temos o Festival Gastronómico não sei das quantas porque quer desenvolver a economia local. Nós associamos gastronomia imediatamente a retorno económico, sem fazermos o trabalho de casa. E este é o grande problema e eu acho que, acima de tudo, o ARAD tem que saber, é isto mesmo, a organização. Caso contrário, nós não vamos conseguir ser capazes, olhem, de fazer um exercício tão simples. Este prato que eu tenho aqui à minha frente, é daqui ou não é daqui? Se eu só estiver preocupado com aquela parte, eu não vou conseguir separar essa informação, não vou conseguir responder esta pergunta. Porque os óculos que eu tenho colocados são dos benefícios. É de vender naquele festival que eu vou fazer, naquele fim de semana gastronómico, eu quero é vender. Eu quero é que as minhas empresas vendam. Bom, mas isso traz-nos efetivamente alguma sustentabilidade do ponto de vista do património? Eu arriscar-me a dizer que não. Gostava então, para finalizar, de vos falar, e talvez a maior razão pela qual eu estou aqui, deste projeto que nós tivemos em Portimão, foi apresentado na semana passada, que é a recuperação, ou digamos, a inventariação, a difusão e os benefícios dos milhos aferventados. Estava eu um belo dia em Faro com 2 amigos meus, e há uma amiga minha que é de Portimão, aliás, ela é de Albufeira e mora em Portimão, dizia-me assim, enquanto fazíamos umas papas, há um prato muito giro que nós comemos no Natal e no entrudo e que se faz com cinzas, e eu... Desculpa? Porque, efetivamente, esta técnica do milho que se coce com cinzas, não sei se aqui em Silves eventualmente se faz também, é uma técnica milenar. Quer dizer, fazia-se nos impérios aztecas, nas civilizações aztecas, nas civilizações maias, e nós, quando recebemos o milho, recebemos também uma espécie de manual de instruções e habituámos-nos a trabalhar o milho dessa forma.
A confecção do milho em cinzas acaba por ter uma mais-valia, eu acho que tem para aqui se explicar, em algum lado, exatamente, acaba por ter uma mais-valia do ponto de vista científico, que é ela alcaliniza o milho e acaba por torná-lo mais biodigerível. E a minha pergunta é, como é que isto chega às gentes do Algarve? É fascinante. E não tínhamos, digamos, não encontrávamos respostas para isto. Encontrávamos este processo, muita gente o fazia, mas não encontrávamos as razões. Mais tarde viemos a descobrir também, através da nossa amiga Olga Cavaleiro, gastrónoma proeminente também em Portugal, que no norte havia ali a utilização das cinzas em azeitonas e linho, também para o mesmo efeito, ou seja, para amaciar aqueles produtos. E o mais interessante é que ele, no fundo, enquanto mecanismo de celebração do Natal ou Entrudo, nem havia milhos aferventados no resto do ano. Portanto, eu estive lá em dezembro, tínhamos milhos. Em fevereiro nós queríamos milhos, não havia. Só no final, depois, quando veio o Entrudo. E uma coisa muito interessante é que, neste prato em particular, há claramente uma separação entre o produtor dos milhos, o preparador e o consumidor. Ou seja, nós conhecemos muitas pessoas que os preparavam, que faziam esta receita, mas não comiam. Não me perguntem porquê, a verdade é esta. E, portanto, outra das grandes dificuldades, digamos, isto foi aquilo que nós encontramos. Não se consumia em restaurantes. Nós só encontramos um restaurante em Portimão onde este prato se fazia. E afianço-vos também que há muitos meses atrás estive em Faro a tentar comer umas papas de milho, também não consegui. E o único restaurante onde encontramos este prato foi no centro de Portimão, em 2 senhores que são de Monchique. E que à sexta-feira são conhecidos por terem lá os milhos aferventados. E nós, com certeza, lá fomos sexta-feira comer os milhos aferventados de Monchique. Ora, aqui há uma diferença muito grande. É que os milhos de Monchique levam, como eu digo aqui, portanto, levam os milhos, as carnes de porco e fumeiro, massa, batata, milho, carne de porco e fumeiro. Em Portimão, em Alvor, levam apenas milhos e carnes de porco com fumeiro incluído. Portanto, não leva nada de outros hidratos de carbono. E aqui, nos mesmos territórios, temos efetivamente uma forma diferente de preparar este prato. E a minha pergunta é, será que queremos mesmo perguntar a que é que sabe o arado? Ou queremos perguntar a que é que sabem os símbolos gastronómicos do arado? Porque há vários. Inclusive é este, como vos digo, que acaba por ser preparado de 2 formas diferentes, no mesmo território. E olhem, foi um bom motivo para começarmos a falar de tudo isto. Criámos então as primeiras jornadas de gastronomia de Portimão, da Ria à Serra. Reunimos diversos atores da gastronomia local. Descobrimos, enfim, outras formas de utilizar outros ingredientes que estão mesmo ao pé de nós. O caso das algas e das plantas halófitas começam a vir cada vez mais e a fazer parte da nossa gastronomia regional. E eu pergunto ali, e os insetos? Os insetos são efetivamente a nova tendência gastronómica. A entomofagia, pela sustentabilidade que apresenta. E no Algarve nós temos já alguns projetos piloto neste âmbito. Depois, e de alguma forma, reparem, já agora falando aqui da questão dos insetos, das barreiras que nós imediatamente estabelecemos à evolução gastronómica. Insetos? Depois, conseguimos cruzar nestes eventos experiências e partilhas sobre gastronomia tradicional do ponto de vista empírico e experiências da restauração. Como é que os restaurantes usam tesouros da gastronomia local? Sabem qual foi a resposta? Não usam. Não usam. Ponto. Não há restaurantes onde os pratos de papas de milho estejam na carta. Lá fazem uma vez por festa. Só para matar aquele saudosismo. Lá está a tal história da carochinha, só para pôr o bibelô no centro da mesa. Mas o melhor momento foi este. Foi quando a senhora professora Ludovina Galego, da Universidade do Algarve, trouxe para o centro da mesa a razão pela qual se nixtamalizava o milho, porque é que efetivamente se fazia com lenha de figueira. Ela explicou isto. E, portanto, pessoas que faziam isto há dezenas de anos conseguiram perceber porque é que se fazia daquela forma. Tivemos, efetivamente, alguns chefes proeminentes da alta cozinha e desafiei-os claramente a fazer um prato com este teor e também, obviamente, consciencializar a classe política e decisora para a centralidade da gastronomia foi outra dos nossos objetivos. Entretanto, queria-vos mostrar aqui algumas imagens que captámos, digamos, na preparação destas jornadas, aqui a apanha do milho e milho dentro de cavalo e o seu transporte. Aqui o processo de debulha e a sua armazenagem. Portanto, nós fomos efetivamente ter com os produtores, os únicos 2 produtores que conseguimos encontrar. Esta senhora
enfim, produz e vende no mercado de Portimão, o processo de nixtamalização, portanto, a sua introdução nas cinzas e a sua confecção nas cinzas, eles usam 10 partes de água para 1 parte de cinzas, e depois o milho, como ele sai antes de ser lavado, deste processo de amaciamento. É aquilo que tem ali dentro daquela rede. Finalmente, este foi o nosso trabalho de campo. Fomos ter com as pessoas que trabalhavam os milhos, que os usam, digamos, nos seus usos e costumes. A senhora Diamantina foi quem nos ajudou, digamos, a estabelecer uma receita base, e isto foi aquilo que nós cozinhámos no dia das jornadas para dar a provar ao público. Este foi o evento propriamente dito. A Natasha de andar para ali assim, para aquele lado. E era isto que eu tinha para partilhar convosco. Dizer-vos finalmente que a gastronomia deve ser efetivamente celebrada, vivida pelos territórios. E olhem, o Arado sabe a diversidade. E eu queria terminar essa... Onde é que temos aquela folha que passou para vocês? Está aí. Eu queria dizer-vos que... É lá. Queria dizer-vos que tudo aquilo que vocês aqui colocaram pode e deve ter, enfim, sejam produtos como a melosa, o João Rodrigues, a sardinha assada, a laranja, a néspera, mas também alguns pratos, como vocês aqui colocam, devem ter, o xerém, a cataplana, devem ter um papel importante em ações deste género. Ou seja, não devemos esquecer aquilo que nos transformou, por um lado, do ponto de vista gastronómico num território único, mas ao mesmo tempo não nos esquecermos que ninguém é dono da gastronomia e, portanto, o Arado sabe certamente a tudo isto que vocês escreveram, mas saberá muito mais que provavelmente nós ainda não conhecemos. Portanto, eu queria vos agradecer muito a vossa atenção, espero ter ido de encontro às vossas perguntas que me fizeram e, uma vez mais, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Os milhos aferventados são uma coisa muito boa e são da Serra, pelo menos do Barlavento a Algarvio, não é? Em Monchique, o Sr. Presidente estava a falar em Silves, na Serra de Silves também se faz. E são realmente ótimos. Aquilo em Monchique não levam. Mas isso, eu acho que isso tem até a ver com tradições de família, não é? E, portanto, é assim. E nós temos aqui muitas outras, aliás, o Conselho de Silves, como no fundo quase todos é pródigo, e sendo um concelho que vai da serra ao mar, tem muita gastronomia diferente, muito ligada às vivências, não é, de cada terra, mas já lá iremos. Falamos até agora muito da comida, mas isto assim às secas não sabe bem, não é? Portanto, tem que ser bem regado, não é? Portanto, passo a palavra à Vanessa Simões. Olá, boa noite a todos. Agradecer também à Teia de Impulsos por trazer esta temática aqui hoje e agradecer também o convite que nos foi endereçado ao Convento do Paraíso. Portanto, é assim, já muito foi falado aqui de vários sabores do Arado. Não posso deixar de acrescentar que, para mim, portanto, não consigo dissociar o Arado das questões de navegabilidade, turismo, viagem, e entrando um bocadinho mais também na parte da gastronomia família, que também me remonta aqui a estas situações. A liberdade e citrinos naturalmente e vinhos, portanto. A adega do Convento do Paraíso fica na Quinta de Matamoros, é uma quinta que se situa na margem sul do Rio Arado e é uma propriedade com larga história. Portanto, já no século XX, a Quinta de Matamoros, na altura, era
produtora de frutas variadas. E sabemos isto porque os proprietários da Quinta de Matamoros descobriram algumas guias de transporte de exportações de frutas que se fazia nesta altura. E inclusivamente, depois aqui no foro particular, acabei por falar com um familiar meu que também na altura, há 80 e tal anos atrás, costumava ir comprar fruta a Matamoros, nomeadamente citrinos, romãs, um pouco por aí. Hoje em dia as nossas atividades passam mais pela produção de vinho. Temos uma vinha de 12 hectares. Este ano estivemos a preparar o terreno para a plantação de mais 10 hectares e é assim, portanto, as nossas vinhas são vinhas que têm sensivelmente 20 anos. Produzem vinho com muita qualidade. Aliás, o Algarve tem vindo a ganhar cada vez mais notoriedade na questão dos vinhos, especialmente o concelho de Silves, onde temos cerca de 13 produtores e temos muita qualidade e também creio que a proximidade com o arado acaba por nos dar muita frescura e também, mesmo a nível da própria videira, acaba por ser um bom complemento no crescimento, dá também alguma umidade e certas propriedades e nutrientes que depois alimentam as nossas videiras e que acabam por influenciar o resultado final. Para dizer também que gostaria muito de agradecer, aproveitar o momento e agradecer ao município de Silves todo o apoio que tem dado aqui ao crescimento dos mais diversos produtores, tendo sempre, levando sempre os vinhos do Algarve, sempre que há possibilidade, nomeadamente do concelho de Silves, feiras gastronómicas, feiras de turismo e também o evento Jazz nas Adegas, que acaba por ser muito, muito bom para divulgar aqui junto das pessoas, dos residentes de Silves e dos concelhos limítrofes, um pouco daquilo que de melhor se faz aqui no Algarve. Igualmente agradecer também à CVA, à Comissão Vitivinícola do Algarve, porque têm tido um papel fundamental aqui neste percurso que os vinhos do Algarve têm vindo a desempenhar. E já agora, ainda em relação aos vinhos, vocês têm castas algarvias, castas portuguesas, castas estrangeiras? Sim, nós temos castas, portanto, algarvias, não temos a famosa negra mole que neste momento tantos vizinhos, digamos assim, tantos produtores têm. Mas também isto também nos enriquece um pouco, não termos todos o mesmo. Temos sim algumas castas portuguesas, como a Touriga Nacional e o Sousão, e temos depois algumas, aí nos brancos temos também o Arinto e o Alvarinho, também nacionais, e outras castas internacionais. Muito obrigada. E temos agora a chegada do Aníbal Neto, que chegou mesmo na hora H. Porque estamos a falar de vinhos e tínhamos começado há pouco tempo. E eu até lhe iria passar a palavra. Pronto, falou-se primeiro a questão do que é que sabe o arado, é o que sabe e também é aquilo que se bebe, não é? Falou-se inicialmente da parte da gastronomia, mas a gastronomia também envolve todo um ritual que tem a ver, no nosso caso, com o vinho, noutros sítios terá a ver com a cerveja ou sei lá, com o hidromel ou com outras coisas que se bebem noutras paragens do mundo. E em relação aqui à questão dos vinhos propriamente, aqui em relação ao Algarve, como é que o Algarve está já a afirmar-se
enquanto região produtora de vinhos, ou é apenas, continua a ser sobretudo uma produção, a nossa produção vendida aos turistas que nos visitam? Bem, o Algarve ainda não é uma potência no que diz respeito à produção de vinho, tem vindo a aumentar. Mais próximo. Estava eu a dizer que o Algarve ainda não é uma potência no que diz respeito à produção de vinho, em termos de quantidade. A nível de qualidade, já há largos anos que vemos a conquistar prémios tanto nacionais como internacionais, e tem aumentado também a produção com a entrada de novos produtores, inclusive grandes produtores a nível nacional que se começaram a instalar cá no Algarve, olharam para a região, para a potencialidade que a região tem. Ainda hoje, por isso é que cheguei atrasado, acabei de estar com um deles, e está a aumentar e com perspectivas de crescer muito, muito a nível de produção. No entanto, se nós fôssemos vender um par de garrafas a cada turista que nos visitava, não teríamos vinho suficiente. Por isso é que todas as outras regiões do país cá vêm vender. Todas as regiões do país vêm vender o Algarve. O Algarve tem uma capacidade enorme de crescimento, temos um potencial enorme. Para quem não conhece, a nível agrícola, nós antigamente éramos conhecidos pelos primores do Algarve, tínhamos as primeiras frutas. No que diz respeito ao vinho propriamente dito, somos normalmente, se não os primeiros, somos os segundos a começar a vindimar, porque a nossa região é a região da Europa com mais horas de sol. E então temos uma capacidade extraordinária para produzir açúcar, as nossas frutas são doces e a uva não é exceção, e tem qualidades organoléticas fantásticas e produz vinhos acima da média. E em relação eu iria agora novamente fazer uma ronda, tem-se falado muito nos últimos anos desta questão do Algarve poder tornar-se também um destino de gastronomia para os amantes da gastronomia e dos vinhos. E sobretudo isso seria importante na chamada época baixa, daquele turismo normal, o tal do sol e praia. E eu até começava novamente pela Rosa Palma. Acha que, de facto, o Algarve pode ter esse estatuto e o que é preciso fazer ainda para chegar lá? Bem, na realidade o Algarve e quem nos procura também já valoriza bastante a gastronomia, mesmo quem procura o sol e praia já valoriza o facto de também termos nesses locais também haver um cuidado já também com aquilo que é a gastronomia que está associada. Há sempre o turista que é muito prático e que come qualquer coisa, mas existe um grande número de turistas que continuam a procurar alguma vivência local. Agora, o que se procura aqui e o que os municípios se tentam unir é precisamente que o Algarve tem uma época que é a época de verão, normalmente chamada a época de verão, e que tem um maior número de turistas, e queremos combater precisamente essa época e evitar que exista épocas altas e épocas baixas, apesar de existir. Tanto que em 2020, antes de entrarmos nesta situação pandémica que nos leva a estar todas aqui de máscara, estávamos precisamente de uma forma muito ascendente em termos turísticos e julgava-se que iria-se atingir valores que se calhar não havia recordação de valores desse género em termos turísticos. E em plena época baixa. Na altura, e como sabem também há pouco, a Vanessa, eu agradeço também as palavras que foram dirigidas ao município e é isso que se pretende, de certa maneira, divulgar aquilo que temos de melhor no nosso território, nomeadamente também os vinhos, mas a Vanessa também falou de uma coisa importante aqui que foi o jazz nas adegas. O jazz nas adegas nasce precisamente numa altura mais baixa, ou seja, ele pretende responder de outubro a maio. Nós temos jazz nas adegas de outubro a maio e procuramos precisamente, os nossos parceiros são nada mais nada menos precisamente os produtores de vinho. E isto que há pouco o Oscar estava a dizer, existem precisamente no território algo que identifica cada território, mas depois não basta só existir as condições no território. Há a necessidade da capacidade humana e aí não basta só o DNA do próprio território, há a necessidade de quem está aqui, e neste caso os responsáveis
políticos, não é? De certa maneira, mas principalmente pessoas que estejam ligadas, neste caso, à produção de vinhos, à produção de citrinos, seja o que for, que sintam, nestes que têm capacidade de decisão política, também parceiros para aquilo que é a divulgação dos seus próprios produtos. Porque se não houver esta forma de tratar aquilo que são características específicas do território, o tal terroir, não é verdade? Não vai haver, então, aquilo que vai ser identitário do próprio local. Por isso, os agentes, e neste caso nós, pessoas, somos muito importantes naquilo que é a intervenção das características morfológicas do terreno, da capacidade geológica, de todas as características que estejam ali identitárias, mas estes agentes que aqui estão, que somos nós, que estamos presentes, temos que depois enriquecer e potenciar aquilo que lá está. E é aqui que entramos todos e que somos todos agentes, e concordo plenamente com o que foi dito aqui, todos nós temos responsabilidades, não nos podemos precisamente encostar. A Teia de Impulsos faz um esforço incrível, não, digo esforço, mas é com um bom sentido, está bem? Faz precisamente o quê? A Teia de Impulsos tem precisamente a rota. A rota começou com Portimão, depois Portimão-Silves, depois já temos agora um território bastante mais vasto e procura-se precisamente aqui, de certa maneira, colocar e desvendar alguns sabores que normalmente não seriam muito usuais na tal emenda, não é verdade? Mas e depois isto vai enriquecendo. Porquê? Porque as pessoas vão querer e vão procurar, que há pouco eu estava a ouvir aqui o Oscar, e peço desculpa se já me estou a estender para outra área, eu estava a ouvir o Oscar, a verdade é que depois as pessoas pedem. Nas emendas, por exemplo, eu há pouco estava a falar da parte da gastronomia e na nossa parte da serra. Em São Bartolomeu de Messinos existe uma tipo feira, uma feira uma semana gastronómica. E aquilo começou a colocar, a fazer com que as pessoas começassem a questionar, a inventariar e a ver quais eram os pratos típicos daquela zona. Agora, nas emendas, e era aquilo que há bocado dizia aqui, já aparece precisamente os milhos, já aparece as papas, já aparece a mioleira, já aparece imensos pratos que noutra altura, e estou a falar apenas deste que eu acho que não é muito tempo, mas pronto, cerca de 8 anos. E o que é que se começou a fazer? A presença dos vinhos. Começamos precisamente também, e isto é tudo uma questão de prática, começamos então a levar também, porque como disse há pouco, os nossos vinhos são produzidos em pouca quantidade, mas queremos que os nossos restaurantes, quando estejam a oferecer um prato que seja típico, que possam de certa maneira oferecer o prato completo, precisamente com o vinho a acompanhar, porque o vinho depois é específico para a entrada, é específico para o prato principal. E quem quiser e gostar, obviamente, também pode ter um vinho para a sobremesa, porque também temos para acompanhar e são fantásticos e são todos do Algarve. E se quiserem também podem ir só aos de Silves, não estou aqui a puxar a brasa, mas eu represento o Concelho de Silves, como devem calcular, tenho que o fazer, não é verdade? Mas pronto, o que é certo é que temos efetivamente uma associação fantástica de sabores e que estão ali e que estão presentes. E isto graças a este, digamos, a este facto de tentarmos precisamente divulgar e tentar procurar aquilo que é a identidade do próprio território em si e levar estas pessoas a crescer. Porque quando há estes eventos gastronómicos, há sempre pessoas de idades, como eu vi ali na fotografia, presentes. Sempre, sempre, sempre. A tradição aqui, por exemplo, é a matança do porco. Ainda se continua a fazer a matança do porco, apesar destas coisas todas, destas regras todas que têm saído. É ainda feito, a tradição em dezembro, é por isso que em dezembro é que se faz a semana gastronómica, porque é em dezembro que também temos os milhos, que temos tudo isso, e é nesta altura também que se faz a matança do porco e que temos tudo isso. Depois mais para a frente teremos a linguiça, teremos a chouriça, teremos o presunto, teremos todas aquelas iguarias associadas precisamente à matança. Mas mantém-se essa presença. A mesma coisa com o medronho. Quando se está a destilar medronho, e atenção que nós não somos o concelho com maior produtores registados, mas somos um concelho que tem muitos produtores de medronho,
Não sei se perceberam, mas pronto. E o nosso concelho, que tem muitos produtores de medronho, tem tradições muito próprias. Isto porque é que eles não estão tão bem credenciados, ou seja o que for. Precisamente por aquilo que foi dito aqui, a exigência de tal maneira e são pedidas determinadas coisas tão que eles não têm capacidade, não conseguem responder. Seria um investimento muito grande para ter um retorno. E então, como não têm essa capacidade, então eles vão continuando a fazer e quem sabe onde é que pode ir, vai à mesma, não é verdade? Eu não sei nenhum, não conheço ninguém, é? Não vale a pena, eu não conheço, ok? Eu não conheço mesmo, ninguém mesmo. No território de Silves não conheço, mas ouvi falar. Ouvi falar que no território de Silves produzem medronho e que o medronho é muito bom. Mas não estou a competir com nenhum outro produtor de medronhos, ok? Mas a verdade é esta. E isto há tradições que são muito específicas na própria produção do medronho. E quem vai a estes locais vê precisamente coisas incríveis, desde dos tomates de inverno que estão pendurados no próprio local onde estão, os próprios paios que estão todos pendurados onde se está a fazer medronhos, porque o medronho apanha-se normalmente por volta de setembro, mas e depois aquilo fica precisamente ali há algum tempo e depois coincide precisamente ali quase a seguir à matança do porco em que se começa precisamente a destilar. E então aquilo é uma festa, é um convívio. É incrível. Eu não conheço, eu só ouvi falar, está bem? Mas pronto, mas para que vocês saibam que isto existe neste concelho da Serra ao Mar, dos vinhos que são produzidos, e é isso que se pretende, que as pessoas conheçam, que as pessoas sejam críticas, que as pessoas possam, de certa maneira, crescer naquilo que é a sua construção, em termos daquilo que quer fazer em termos gastronómicos, mas também naquilo que existe e que está disponível para nós podermos conhecer. Porque os sabores do arado são as pessoas que o fazem. Não é? É o território, ele está lá. E depois nós é que lhe damos as pitadas que quisermos dar e se tivermos nesta envolvência do arado, porque o arado e depois tem os tais efluentes que depois parece que não tem nada a ver, mas está tudo associado. E isto é muito mais complexo do que a gente possa aqui tentar simplificar. Por isso é que estes sabores do arado ganham uma dimensão incrível e envolvem estes concelhos que aqui estão e espero que a Teias de Impulso continue persistente a dar voz, mas que nós possamos dar mais coisas do que só voz. Ou que seja, que possamos nos associar a estas iniciativas e fazer-nos ouvir e aquilo que foi dito, porque a Vanessa tem este sentimento também aqui presente de Silves, porque quem fala em Silves e fala do arado, fala precisamente da navegabilidade do próprio rio Arado e não pode dissociá-lo de todo. Porquê? Porque é uma coisa que está e que marca, tal e qual como a cortiça. Vocês já sabem que nós éramos um território de cortiça e hoje em dia a cortiça já não representa nada. Como é que é possível nós termos esta chamada evolução neste sentido e perdermos esta capacidade que tínhamos de transformação e de exportação da cortiça? A mesma coisa com os cintrinos, nós chamamos até nós Silves capital da laranja. E não queremos de maneira nenhuma, e volto a dizer, a minha pretensão aqui, ou não sou presunçosa, ou não sou pretenciosa, no sentido de tentar dizer, nós de Silves somos os melhores, temos o melhor vinho, temos a melhor laranja. Não. Divulgue que temos uma laranja que poderá ser a melhor, divulgue que temos um vinho que poderá ser o melhor, mas cabe a cada um de vós fazer as provas e falar sobre. O que nós queremos é colocar-vos a falar sobre estes produtos que nos identifiquem. E é isso que se trata aqui um pouco. E é por isso que se ganha Vinhos Silves, Capital da Laranja, Jaz nas Adegas, tudo estas associações que são feitas é precisamente para dar visibilidade ao território, às suas gentes, às suas tradições, mas principalmente aos seus produtos locais. E se primeiro julgamos nós que fizemos então uma identificação daquilo que seriam os produtos que poderiam ter continuidade para que houvesse uma sustentabilidade, é verdade, e isso é muito importante, como foi também já dito aqui, para que depois pudéssemos então apostar e divulgar esses mesmos produtos.
Peço desculpa se não é demasiado, Elizabeth. Não, o que disse foi interessante e bom para continuar a discussão. Não sei se Silves tem a melhor laranja, é capaz de ter, mas tem sobretudo a maior área de produção de citrinos do país, isso tem sem dúvida. Eu não sou assim muito velha, mas ainda me lembro nos tempos em que se viajava do Algarve até ao norte e nos restaurantes em Portugal praticamente só havia bife com batatas fritas para comer. E, portanto, não havia gastronomia nenhuma regional, a não ser, às vezes, o leitão da Bairrada, que já tem uns anos, os restaurantes de lá, mas, de facto, era difícil. E isso talvez porque aquilo que hoje se chama gastronomia tradicional era associada, às vezes, a uma certa pobreza, porque eram as comidas da terra, não é? Hoje toda a gente come sardinhas, mas as sardinhas antigamente eram uma comida, sobretudo, dos mais pobres, não é? Os próprios milhos provavelmente eram uma comida das pessoas do campo e da serra, não é? E, portanto, isso também é capaz de ter alguma influência e, felizmente, que fizemos a volta, demos a volta a isso e hoje temos tudo isso, enfim, muitas vezes até aproveitando que ainda cá está quem sabe fazer, nomeadamente isso dos milhos aferventados, que é difícil, eu já vi fazer e aquilo não é nada fácil, é preciso dominar-se aquela técnica. Mas eu passava a palavra ao Óscar precisamente no fundo para falar um pouco mais destas questões para já estas relações entre a gastronomia e o território e as pessoas, porque realmente é isso. Nós podemos ter uma receita maravilhosa que vamos fazer do Japão e podemos fazê-la muito bem feita, mas se calhar aquilo sem alma não sabe a mesma coisa. Muito obrigado. Eu fui tomando aqui muitas notas, na verdade o papel que vocês me entregaram que eu ia levar já está todo rabiscado. Deixem-me dar 2 ou 3 notas. Eu tenho noção de que sou muito disruptivo na minha forma de ver gastronomia tradicional. E eu quero começar por dizer que gastronomia tradicional é uma construção. Nós não temos alguns indícios da sua associação, efetivamente, às poucas posses das pessoas que as praticavam, mas a gastronomia tradicional, a gastronomia regional, portanto, no sentido da ligação ao território, é efetivamente uma construção que começa a surgir nos inícios do século XX. E, sobretudo, porque começamos a necessitar, enquanto povo, enquanto comunidades, seja ela no nível que for, de uma diferenciação. Uma diferenciação que se opõe de imediato à hegemonia da cozinha francesa à época e uma dissociação também de movimentos crescentes mundiais, sobretudo ao nível da proeminência do fast food. E, portanto, começamos a ter uma construção associada, uma valorização ou uma inventariação, uma catalogação associada àquilo que se comia nos territórios. E, de facto, é como diz, pode haver, efetivamente, pratos que estão associados às condições socioeconómicas das comunidades. Também pode haver outras situações, e há muitos autores que falam disso, que as cozinhas regionais podem, na verdade, ser interregionais, podem ser, na verdade, regionais, mas de uma determinada classe, e, portanto, isto comprova que, e mesmo durante o Estado Novo, enfim, tivemos vários exercícios que tentaram delimitar a Portugalidade gastronómica, mas não passa disto mesmo, não passa de uma construção de um certo, e todos sabemos, enfim, quais eram os valores do Estado Novo, a ligação à ruralidade e tudo mais, não passa efetivamente de uma inventariação daquilo que foi ou daquilo que se associa ao território. No entanto, há pouco dizia uma coisa curiosa, íamos do Algarve, por aí acima, e encontrávamos bifes com batatas fritas. E eu disse que era disruptivo. E a minha pergunta que lhe devolvo é, porquê é que nós não podemos considerar o bife com batatas fritas cozinha regional? Nós temos esta ideia de que temos que ter genuinidade, ancestralidade, um legado na cozinha. E se calhar estou-me a contradizer um bocadinho com aquilo que vos disse há pouco. Mas, agora, apanho efetivamente a minha mensagem final. A cozinha é uma permanente evolução. E não tenham dúvida que os restaurantes e a socialização que acontece do ponto de vista gastronómico nos restaurantes portugueses que nós temos por esse país fora é a mesma que aconteceu, por exemplo, nos anos 60, nos hotéis de todo o mundo, em que o pequeno almoço começou a ser igual. E, de repente, estamos a falar de uma gastronomia que já não é inglesa, americana, já não é peruana, já é uma gastronomia
continental, ou seja, uma gastronomia que toda a gente sabe o que é que significa, e nós quando vamos a um restaurante nas Caraíbas, um hotel nas Caraíbas ou um hotel do outro lado do mundo, se nós pedirmos um pequeno almoço continental, nós sabemos o que é que ele vai ter. E, portanto, há uma certa normalização dessa gastronomia. A mim parece-me que temos, efetivamente, no curso da restauração, e permitam-me aqui um à parte, eu, quando cheguei aqui a Silves, fui dar uma volta aqui pelo centro e começo a ver a instituição do frango com piripiri. Eu já tinha visto isto em Monchique e começa a aparecer Peri Peri Chicken. O Peri Peri Chicken é, na verdade, uma construção de uma cadeia sul-africana que se chama Nandos. Portanto, eles vendem cozinha portuguesa e, efetivamente, começaram a dizer ao mundo que em Portugal se comia... Eu peço desculpa, mas vou discordar. Faça favor. Aqui no Algarve, o frango com piripiri é uma criação de Monchique, por acaso, de pessoas... o primeiro restaurante que se dedicou a isso era a Água da Sola, que se chamava assim porque o dono era o Sr. Manuel, que era sapateiro, e tinha uma venda. E, portanto, aprendeu realmente com pessoas que vieram da África e que faziam o frango com piripiri. Mas esse restaurante, se existisse ainda hoje, teria mais de 50 anos, claro, não é? E, portanto, até nós cá em Portugal temos o frango da Guia, esse sim mais novo do que o frango de Monchique. Isso mesmo. Mas não deixam de ser construções. E essas construções vão e vêm. E de alguma forma, e aquilo que eu dizia com o frango com piripiri, é de facto uma adaptação à procura turística que já tem um referencial lá fora. Se eu vos perguntar quais são os símbolos pelos quais a cozinha portuguesa é conhecida lá fora, se calhar vamos ser unânimes e vamos todos apontar o pastel de nata, o bacalhau, a francesinha agora, a sardinha, o peixe, exatamente. E, portanto, isto para vos dizer e para responder à questão de que parece-me haver aqui uma socialização e um nivelamento da gastronomia nacional. Foi aqui também falado da questão da gastronomia dos vinhos. Bom, eu defendo, no meu ponto de vista, que deve haver efetivamente uma estratégia separada de promoção e de valorização pela gênese dos próprios produtos. A gastronomia é desde 2006, nos planos estratégicos nacionais para o turismo, é vista como um produto complementar a outros. Aliás, falava a Sra. Presidente há pouco disto mesmo, que no Algarve associamos o Algarve ao turismo do sol e praia e depois a gastronomia lá vem atrás. Eu acho que nós estamos num momento em que necessitamos de definir uma estratégia para a gastronomia e não trabalhá-la de uma forma complementar. É exatamente esta complementaridade ou este segundo plano que não nos permite, provavelmente, retirar mais dividendos dessa exploração. E, portanto, no caso dos vinhos, os vinhos têm feito um caminho muito nobre e muito próprio em Portugal. Eu receio que a gastronomia não tenha feito um caminho semelhante no sentido da sua valorização, no sentido da sua promoção e da sua difusão, não só em Portugal como na diáspora. Aliás, eu costumo brincar com os meus alunos que eu defendo algo semelhante, e certamente vocês se recordam, a uma campanha que houve do Turismo de Portugal, que era o Vá para Fora Cá Dentro. Eu defendo algo semelhante nacionalmente, que seria o Vá Comer Fora Cá Dentro. Ou seja, vá comer fora no sentido de vá ao restaurante, mas coma aquilo que é nosso, procure efetivamente aquilo que é nosso e aquilo que são os nossos sabores. E, portanto, claro que a gastronomia pode combater esta sazonalidade e deve combater esta sazonalidade. No entanto, aquilo que nós temos vindo a observar, do ponto de vista mais estratégico, é que os esforços que têm sido colocados na promoção da gastronomia dizem respeito, isto do ponto de vista estratégico nacional, dizem respeito à promoção da alta cozinha e da alta gastronomia. Sobretudo no que diz respeito à projeção internacional de chefes, pelo mediatismo, pelo estrelato que isso traz, mas não naquilo que diz respeito à gastronomia honesta, digamos, aquela que é feita, não quer dizer que a outra também não seja, mas aquela que é feita em nossas casas ou que dá mote a celebrações. E aqui os vinhos têm conseguido acompanhar. Os vinhos têm sido permanentemente identificados como um ativo que acompanha essa tentativa de projeção internacional, e a nossa gastronomia, coitada, vai sendo relembrada de 20 em 20 ou 30 em 30 anos em obras que catalogam, digamos, e inventariam o nosso património gastronómico, mas depois acabam por ficar um bocadinho esquecidas e, olhem, reaparecem aqui um bocadinho nestes eventos. Eu digo que acabam por aparecer em obras porque, efetivamente, e agora volto ao meu primeiro ponto, a gastronomia regional
tem, efetivamente, uma construção que se associa a muitas obras que foram publicadas. No caso, a Cozinha Portuguesa, que foi lançada em 1930, começa a falar de uma cozinha regional, é aqui que se começa a falar da cozinha regional, e depois vai sendo alimentada por livros da Maria de Lourdes Modesto, pela Maria Odete de Cortes Valente, e acabam por ter, aqui sim, acabamos por começar a encontrar uma cozinha ligada ao território. Mas atenção, no caso, por exemplo, da Maria de Lourdes Modesto, ela só publicou aquilo que lhe chegou, ela não filtrou. O que significa que aquilo que hoje lemos em Maria de Lourdes Modesto como cozinha regional portuguesa poderá não ser bem assim. Por isso é que eu digo que é uma construção. E as construções vivem-se, trabalham-se e nós temos que lhe dar corpo enquanto parte dessa construção. Porque somos nós, pessoas, que celebramos à volta da cozinha, que no fundo estabelecemos rituais com ela, e a cozinha para nós é efetivamente esse sentimento de pertença que falávamos há pouco. Eu acho que já falei aqui um bocadinho de tudo. Gostava só de congratular, digamos, as entidades que organizam aquele festival ou aquela semana que falava, efetivamente, em São Bartolomeu de Messinos, creio eu, porque se calhar, de facto, o que faz falta é começarmos a fazer isso em todos os territórios, em todos os locais, para que, de facto, nós consigamos encontrar pratos tradicionais nos restaurantes do bife com batatas fritas. Eu gosto de bife com batatas fritas, atenção. Também eu, mas isso não quer dizer que eu não gosto das favas claro, algarvia, que comi há bocadinho. É isso. Elizabeth, posso só dizer, sim, mas já estamos a fazer, nós temos o fim de semana com sabor a laranja, em Silos, e agora temos também, já há algum tempo, que é o Festival da Caldeirada. Tentamos precisamente que haja algo identitário de cada um dos territórios. Era por isso que eu, quando comecei, quando foi a intervenção no início, falei precisamente de São Marcos da Serra, da Feira do Folar. Porquê? Porque à volta do Folar, que temos cerca de 10 padarias a vender folar, e são todos de São Marcos da Serra, e cada um dá a sua pitada e tem a sua forma de fazer o próprio folar, e, no entanto, chamam-se a todos folar. Né, com características específicas de lá. E depois temos também, então, claro, a comida associada ali e outros pratos também, para além do folar. Por isso é que existem estes eventos ao longo do concelho, como há pouco eu dizia, da Serra ao Mar, e que se procura, de certa maneira, levar as pessoas a experimentarem, a puxar as pessoas para irem para estes territórios, mas, claro, sentados a uma mesa sempre, se calhar, é um bocadinho mais agradável e ficam um bocadinho mais tempo e, se calhar, podem conhecer um pouco mais do território. Era só para dar este cheirinho. Peço desculpa, Elizabeth. Não, obrigada, foi uma... Mas muito rapidamente. Falou desta questão dos festivais e da participação do folar, enfim, da participação de pequenos produtores. E como viu, aliás, na minha apresentação, é exatamente, eu defendo um modelo um bocadinho diferente, que é, a Dona Maria inscreve-se para participar nesse festival do folar, leva o seu folar, leva a sua receita extraordinária. Mas isso acontece no fim de semana do ano. O que é que nós podemos fazer para que a Dona Maria continue a vender folares o resto do ano? Faço-me entender. Mas a Dona Maria, a Antonieta continuam a vender. Está bem? Porquê? Porque depois as pessoas, elas dão os contactos e há uma continuidade. Por exemplo, posso lhe dizer que na altura do Covid, como não houve estes eventos durante 2 anos, nós fizemos a mesma divulgação e os contactos das próprias pessoas, e era o próprio município que fazia as entregas para que elas não tivessem, esses encargos relativamente a isso. Mas o que se pretende é isso. Que ela continue, tanto que é o que eu estava a dizer há pouco, quase sempre vê-se pessoas mais velhas, e depois estão as miúdas mais novas, normalmente as netas ou que ficam ali, e vê-se ali uma continuidade daquilo que é o processo. É ela que faz tudo e depois deixa as netas a vender, obviamente, não é? Porque, coitada, já teve as noites inteiras a trabalhar, que devem calcular que aquilo não deve ser fácil. Existe uma Dona Maria, Antônio, existem várias. Muito aleatório. Foi, mas existe mesmo. Mas não passam fatura. E ali são todos ali, podem todos vender, e se houver necessidade é passado todas as faturas que sejam necessárias. Isto porquê? Porque se trata de um evento e tem as normas todas que se seguem, porque o nosso veterinário municipal faz e percorre todos os estabelecimentos que ali estão. Agora, podem-se associar a determinadas ou associações ou fazer precisamente o recibo através de outras entidades. Eu fiz esta pergunta por um motivo muito, muito específico, porque se a Dona Maria for visitada por um senhor da ASAI,
pode vir a ter problemas, porque fez os solares numa cozinha não licenciada. Mas a produção que ela faz é para estes eventos aqui, não me parece, não me parece que a ASAI, e se for, pois pronto, valorizo o que é que vai dar. Valorizo a iniciativa do Conselho e acho que todos os Conselhos deviam fazer isso. Nem sempre defendem as Donas Marias. Mas eu não conheço a Dona Maria. A Dona Maria foi uma invenção minha. Vamos avançar. Não sei se há a Dona Maria. Mas há situações, tanto aqui no Conselho de Silves, porque, por exemplo, já reparei que a Armação de Pera, já há restaurantes que têm a caldeirada normalmente na emenda. E isso foi muito potenciado por esse festival e, por exemplo, o caso de Monchique, onde aqui há uns anos se ia lá e não tinha os enchidos de Monchique, não eram servidos nos restaurantes e agora são, e isso tem muito a ver com todo o movimento que foi feito de legalização dos produtores, da Feira dos Enchidos. Pronto, é um exemplo, não é? Um concelho vizinho e que também faz parte. Agora a questão da legalização que fala acaba por ser provavelmente a grande afronta à patrimonialização da gastronomia. Completamente. Embora, atenção, que eu percebo exatamente a sua necessidade. E percebo que nós hoje em dia não temos preocupações nenhumas em ir a um restaurante e em saber se aquilo foi ou não foi confeccionado dentro das condições de salubridade que deve ter. Agora, claramente que nós também, enfim, como seres humanos que somos, tendemos sempre a complicar em primeiro lugar. Portanto, a nossa curva de aprendizagem vai lá para cima e depois, de repente, começamos a simplificar. Ninguém disse em Portugal que as colheres de pau não podiam ser usadas. O que se disse em Portugal foi que as colheres de pau deviam ser regularmente higienizadas. E isso não era feito. E, portanto, mais vale retirar. E então o entendimento que houve foi que a ASAI veio retirar as colheres de pau. E não foi assim. E isto acontece com muitos outros produtos, desde logo, e muitas outras práticas que efetivamente focam e colidem diretamente com a questão que estamos aqui a falar, com a questão gastronómica. Eu dei aos vinhos, há pouco, penso que foi a Vanessa, quando falou do jazz nas adegas, que disse que, sobretudo, a comunidade ia lá, mas aquilo foi criado inicialmente, penso eu, sobretudo para os turistas, não era? Para trazer turistas fora da época. Foi porque foi iniciado no âmbito do 365 Algarve e era esse o objetivo. Se depois a comunidade se apropriou e começou a ir, fantástico. Eu também já fui e, portanto, moro aqui no concelho ao lado. Mas os turistas, já existe uma rota dos vinhos no Algarve que é pouco conhecida e que nem sei se está operacional, porque uma das vezes que eu tentei ir com os amigos não consegui marcar em lado nenhum. Mas os turistas procuram as adegas para provar os vinhos? Portanto, eu vou começar e depois o Aníbal dará continuidade. Portanto, a questão de jazz nas adegas, sim, está correto. De todas as formas, eu, este ano, estando na adega do Convento do Paraíso, pude perceber que é realmente um evento que a comunidade aqui residente aproveita também muito para conhecer os vinhos e para usufruir de um momento divertido numa adega em que tem um pairing entre comida e vinho e acho que portanto não é um evento que deixou de ser só para turistas. Eu acredito muito por força do que vejo no local onde trabalho, mas também das outras adegas onde pude experienciar o evento. Falando sobre o enoturismo, que por acaso acaba por ser a parte que eu mais domino, que é o que acabo por fazer diariamente. Portanto, sou responsável do enoturismo na adega do Convento do Paraíso. Recebemos bastantes visitas, temos muita procura, as pessoas querem visitar, estrangeiros, portugueses também. Eu sinto é que temos que fazer um bocadinho, talvez, tentar aproximar-nos um pouco mais
ao nível da visita e da compra regular dos nossos produtos, dos silvenses e, portanto, dos algarvios e das pessoas que aqui estão, tentar apelar a que tenham à sua mesa um vinho do Algarve. Portanto, isso é algo que eu sinto que ainda precisa de ser trabalhado. Mas também realçar uma iniciativa da CVA, da Comissão Vitivinícola do Algarve, que tem que ver com a distinção dos restaurantes que mais utilizam os vinhos algarvios. Esses restaurantes são premiados com um pequeno selo que comprova que naquele estabelecimento podemos não só usufruir da gastronomia dos pratos típicos do Algarve, mas também do melhor que se pode beber no Algarve. Queres continuar? Relativamente à questão da rota, já lá chego. A rota está viva, não está milionária, infelizmente, mas está viva. Os vinhos do Algarve têm uma história muito longa e as pessoas às vezes não têm bem noção. E a Rota fez uma parceria com a Câmara Municipal de Silos, já há alguns anos, em que nós dávamos vinhos a provar a quem visitasse o castelo e o museu. E agarrando precisamente no museu, quem visitar o museu vai ver uma ligação muito forte ao arado e existem inúmeros artefactos relacionados com ânforas, com talhas, apesar de não se poder dizer talha, a talha agora é do Alentejo. Nós, no Algarve, não protegemos muito aquilo que é nosso e o Conselho de Silos está a fazê-lo, às vezes injustamente criticado, e outros conselhos já tentaram com outras coisas também criticados. Nós não somos muito bairristas, não defendemos aquilo que é nosso e deveríamos fazê-lo muito mais. Os vinhos do Algarve estão cá desde antes do tempo de Cristo. Nós tivemos uma influência muito forte e principalmente os romanos desenvolveram. Depois tivemos cá os mouros, e os mouros, apesar de as pessoas pensarem que não bebiam, é um conceito errado. O Corão foi alterado ao longo dos anos, tal como a Bíblia, e aquilo que era não se aproximar do local de culto embriagado ou acompanhado de álcool passou a não beber. E existem vários registros relativamente aqui ao Conselho de Silves, que foi uma área muito importante no Califato Mouro aqui. Existem registros que, inclusive, o alcaide de então estava sempre muito ocupado com os afazeres do vinho. À tarde estava a fazer os afazeres do vinho e de manhã estava a pensar nos afazeres do vinho. Resumindo, estava sempre enxaropado. Mas pronto, isso existem relatos de historiadores, de poetas muçulmanos à altura, árabes. Também não viu nada disso, não é? Assim como a senhora Presidente, em relação... Não é? Porque nós não sabemos o que é que nos está a ver, não vai alguém mais fundamentalista achar isso não. Mas isto é uma brincadeira, claro. Como é óbvio. Aliás, a poesia, não é, dessa época, o Almutamid, fala precisamente do vinho, não é? Exatamente. E dizer que o Rio Arado estava nas encostas repleto de vinhas à altura, e o vinho no Algarve teve uma importância tão forte que, apesar dos árabes não o consumirem para além das alturas festivas nessa época, nunca foram proibidos de o produzir desde o território que ia desde Setúbal até Andaluzia, o Algarve incluído. Eram os únicos sítios dentro do território árabe onde poderia produzir vinho. Porquê? Porque eles comercializavam. Eles tinham uma forte vertente de comércio e nunca destruíram o património que cá existia. Muito pelo contrário, ainda o aumentaram. E isso é algo que às vezes não se fala e não se diz. Para além disso, o Algarve teve uma importância muito forte e, inclusive, do Rio Grande saíram várias embarcações com vinhos na altura da filoxera, que ainda existem algumas casas do vinho do Porto que não escondem a história. Foi uma região demarcada, criada por Marquês de Pombal, e era proibido, à altura da filoxera, produzir vinho do Porto fora das regiões que estavam assinaladas. No entanto, como as vinhas no Algarve estavam, na sua grande maioria, em terrenos arenosos, forneceram uvas
moscatéis, jerupigas, vinhos para a região do Douro para fazerem os vinhos do Porto. E estamos a falar que foram perto de 2 décadas. Foi até a Dona Antoneta conseguir quase destruir a fortuna que tinha para descobrir que o problema tinha a solução na sua origem. E passar-se a cultivar com o porta-enxerto americano. Voltando à questão, associando aqui um bocadinho a gastronomia, a maior parte das pessoas, agora, hoje em dia, fala-se na gastronomia tradicional e começaram a aparecer aqueles pratos que faziam em casa, que as famílias faziam, independentemente do estatuto social. Obviamente que os pratos que têm tido mais notoriedade, por exemplo, falar das papas de milho, que antigamente era um prato pobre, fazia-se um tacho de papas de milho e aquilo dava para a semana, cortavam às fatias. Hoje em dia comer papas é fino, o xerém é fino, e está em todos os restaurantes catalogados como restaurantes da moda, têm papas de milho e começaram a aparecer. Mas a comida tradicional começa em casa. A tradição está em casa e as famílias tinham essa tradição. Falou-se aqui da matança do porco e muito bem, do medronho, dessas coisas todas, que se faziam em casa. E a tradição começa aí. Agora, é assim, as pessoas que vêm de fora e que não conhecem as especificidades de um território, gostam de conhecer. E infelizmente ou felizmente, depende, cada altura tem a sua moda. Nós começámos a adaptar-nos àquilo que as pessoas supostamente queriam comprar. E hoje descobriu-se que afinal as pessoas querem comprar aquilo que não conhecem e aquilo que é da região e querem conhecer a identidade da região. E com os vinhos aconteceu exatamente a mesma coisa. Os vinhos do Algarve foram quase destruídos por causa do turismo. Como eu disse, as vinhas, e eu fui buscar aquela parte da história precisamente para chegar aqui, as vinhas estavam quase todas assentes em terrenos arenosos, junto ao mar, que na altura eram os terrenos mais pobres e que ninguém queria herdar. Ninguém queria herdar os terrenos de areia com os pinheiros e com as vinhas. Queriam herdar, sim, no barrocal, onde tinham a alfarroba, o figo, a azeitona, o cereal, a serra, que era toda tapada de cereal à altura e que hoje só tem estevas praticamente, um drunheiro aqui ou ali, os sobreiros infelizmente já foram ardendo. Falou-se aqui precisamente na temática da cortiça que foi desaparecendo no Concelho de Silves e não deveria. Tem excelentes condições para voltar a ter sobreiros nesta serra. E as pessoas têm muito medo dos incêndios, mas os incêndios combatem-se precisamente com vegetação, não com mato. E infelizmente o que nós temos ainda hoje em dia é mato, porque não há planeamento. Não há planeamento a longo prazo. E não estou a falar que é local, porque isso não é um problema só local, é um problema nacional. Nós devemos planear não para 10 anos, mas sim para 50, para 100. E não se faz isso. E deveria-se fazer, nomeadamente no que diz respeito à nossa floresta. Porque nós tínhamos coisas que as pessoas nem sequer se lembram que existiram no Algarve. Carvalhos. A Serra Algarvia tinha carvalhos. A Serra Algarvia tinha... os figos também. Os figos estavam e continuam espalhados. Mas em Monchique ainda existe as castanhas, exatamente, era aí que eu queria chegar. E isso praticamente desapareceu da nossa serra por causa dos incêndios e não só. Houve a altura do Estado Novo, como se falou ainda há bocadinho, a parte do cereal e muita coisa foi arrancada. Mas antes disso houve os descobrimentos. E as naus não se fizeram só com o Pinhal de Leiria. Isso, o Pinhal de Leiria veio depois. Os carvalhos que haviam nesta serra foram quase todos dizimados para fazer uma boa parte dessa empreitada. E as pessoas esquecem-se um bocadinho dessa história. Relativamente à Rota dos Vinhos. A Rota dos Vinhos, neste momento, continua ativa por uma página de Facebook que continua a encaminhar pessoas para as adegas e tenho pena que não tenha ido por essa via. No Facebook, não. Posso abrir já aqui, não tenho lá nenhuma mensagem. Ai. Fomos diretamente tentar marcar e nos 2 sítios que tentámos... diretamente às adegas. Sim. Ok, pronto. Aí e com os horários e não sei o quê, portanto acabamos por desistir. A rota não se consegue responsabilizar por cada agente económico. E era uma das regras, sim senhor, os horários estarem fixados e fazerem-se cumprir. Já há muito mais agentes económicos neste momento, a rota está em vias de crescimento, vamos ter que refazer a associação, porque é uma associação sem fins lucrativos. Tinha um quiosque ativo que, infelizmente, a pandemia deu cabo do nosso parceiro comercial. Como disse, nós somos uma associação sem fins lucrativos e tínhamos um parceiro comercial que mantinha a parte da comercialização dos vinhos num quiosque e que divulgava
todos os prospectos, nomeadamente aqui os silvos, e nós estávamos a provar os vinhos silvos a quem visitava o castelo e o museu, tinha um bilhete e vinha e tinha direito a uma prova. E a Rota divulgou durante largos anos as adegas ali no quiosque. Infelizmente a pandemia não ajudou o nosso parceiro e ele está a passar algumas dificuldades para voltar a reativar. Em breve poderemos... Estamos a tentar que sim, e a Rota continua ativa. Os meus amigos devem voltar no próximo outono, e dessa altura, se não conseguirmos, eu falo consigo. Ponha a Rota dos Vinhos do Algarve no Facebook okay. E irá encontrar certamente resposta. Muito obrigada. Eu não sei se alguém da assistência quer colocar alguma questão. Não, parece que não. Eu iria então pedir para terminarmos que cada um de vocês fizesse, enfim, um resumo, digamos assim, das ideias fortes que queiram deixar aqui, até como mensagem. Rapidamente, por favor. Pá. Eu tinha mais coisas para dizer. Bem, eu só quero aqui, porque eu estava a ouvir com atenção e a verdade é que as pessoas procuram experienciar algumas coisas e querem ferramentas para poder explorar. Eu tenho que dizer, e eu vou ter que dizer, eu sei que isto parece que não tem nada a ver, mas depois vão perceber que tem a ver. Eu estou a falar da Rota da Laranja, que é uma aplicação que se descarrega no telemóvel, que praticamente ninguém sai de casa sem o telemóvel, e se esquecer do telemóvel, volta à casa para ir buscar o telemóvel. Então, é uma aplicação que descarrega-se no telemóvel e que permite precisamente a pessoa poder ir conhecer o território do Concelho de Silos, neste caso concreto é do Concelho de Silos apenas. E isto pretende precisamente da Serra ao Mar levar a experienciar. E estas experiências passam precisamente como é que se faz o medronho, como é que se apanha a laranja, as transformações todas, fazer bolos, e pode experienciar. Tem uma marcação, existem vários, os vinhos estão lá todos, os parceiros dos vinhos também. Se pode fazer o passeio em bicicleta, se quiser também pode fazer de balão, porque também temos um parceiro que permite precisamente fazer então um passeio de balão para conhecer então o concelho. Isto era para dizer então, descarreguem a Rota da Laranja e conheçam o Concelho de Silos da Serra ao Mar. Não há laranjas da Serra ao Mar, mas já há uma rota da Serra ao Mar, que se chama-se Rota da Laranja, que leva-vos a conhecer então esse mesmo território e essas mesmas vivências locais. E neste território tão particular, que é um território Geoparque Algarvensis, e eu não podia deixar de falar, porque este Geoparque Algarvensis passa precisamente por onde? Vejam, ele passa aqui em que o arado é protagonista, não é verdade? Porque rompe aqui pelo meio e que vem-lhe dar precisamente características específicas este rio Arado. Este Metaposaurus, que é o tal, digamos, anfíbio que foi encontrado e que foi encontrado na Serra de Lolé, e que os concelhos de Lolé, Silos e Albufeira estão-se a candidatar, já somos aspirantes a Geoparque da Unesco, e estamos-nos a candidatar a ter o selo da Unesco, para dar visibilidade então a este território. Mais uma vez, qual é o território? Um território do interior com estas vivências e em que as suas gentes são muito importantes. E pretende precisamente não só ir à gastronomia, mas também a determinadas tradições em termos de ofícios que existiam na altura e que se perderam um pouco. Fazer o tiar, aquelas peças de tiar, o latoeiro, temos latoeiros no nosso concelho, temos também o sapateiro, pronto, que é mais tradicional, o fotógrafo à moda antiga, e que também temos alguma presença desses mesmos. Mas isto para vos dizer que o Concelho de Silos, sendo tão grande, e parece que às vezes é um exagero da própria Presidente falar desta forma, mas tem muita coisa para conhecer. E quem vem ao Algarve, e se quiser conhecer o Algarve no seu todo, escolha o Concelho de Silos para vir cá e para conhecer e para experimentar então esta gastronomia que pode estar associada ao sabor do arado, mas que se calhar pode extravasar um pouco mais, e se quiser, pronto, claro,
vá aos outros concelhos, com certeza, conhecê-los também, porque não é à toa que o Concelho de Silo está-se a associar também com Lagoa, Lagos e Albufeira, a capital europeia do vinho. E, mais uma vez, uma associação que é feita com os nossos produtores de vinho, na expectativa, mais uma vez, de falarem de nós, de falarem daquilo que nós temos e que produzimos com estes produtos e, claro, com a gênese local, ou seja, com o tal terroir que aqui já foi falado, para que, e depois, estas pessoas que fazem parte deste território possam, então, potenciar e também dar que falar naquilo que sejam os produtos que possam daí vir e serem construídos. Obrigada. Oscar, por favor. Muito obrigado. Pegando numa ideia que foi aqui deixada, que tem a ver com a nossa orientação da gastronomia para os turistas, eu gostava de deixar como mensagem final que, antes de mais, nós devemos tentar recuperar os nossos fornos comunitários, os nossos moinhos, as nossas vivências em comunidade, e só depois de termos tudo organizado, tudo estruturado, é que nos preocupamos com o turista. Mais uma vez, como eu disse há pouco na minha apresentação, nós procuramos efetivamente o benefício económico imediato, mas nisso perdemos provavelmente 95% daquilo que poderíamos, ou no fundo 95% daquilo de onde poderíamos tirar proveitos económicos de procura, seja na restauração, seja até do simples posicionamento da marca Silves ou da marca Algarve no domínio gastronómico nacional e internacional. Finalmente, dizer-vos ainda que a grande mensagem que eu gostava de deixar é que o arado, aliás, sabe a diversidade. E é essa diversidade que nós precisamos de mostrar ao mundo, mais do que mostrar um prato ou outro, ou os folares da Dona Maria. Nós, efetivamente, precisamos de comunicar esta diversidade e comunicar que aqui nós comemos e bebemos bem, enfim, e que isso pode ser feito, e agora sim, com o prato A, B, C e D. Mas a nossa diversidade é única e se pensarem, e se fizerem uma analogia rápida entre aquilo que conhecem do património gastronómico local, nacional e o património de outros países, vão perceber que rapidamente conseguem perceber que a nossa realidade gastronómica é complexa, é diversificada, é rica, é saborosa e tudo mais. Eu quero uma vez mais agradecer o convite que me foi feito para estar aqui no fundo, tendo uma mensagem final, da minha mensagem final, vamos pensar a gastronomia de uma forma diferente daquela que temos feito até hoje, nomeadamente provocando consciências, provocando mentalidades e trazendo a gastronomia para o lugar onde ela merece estar, que é no centro da discussão e não quando nos dá jeito de celebrar qualquer coisa. Portanto, não poderia deixar de concordar mais com tudo o que foi dito agora. É um conjunto composto de inúmeras coisas e temos que pensar num todo e não de forma individual e tentar também... Como grande mensagem da minha parte, acho que seria aproximar aqui as pessoas que cá estão, portanto, convidar a conhecer os produtos que nós temos, nomeadamente nas nossas adegas e um bocadinho puxando a brasa também à sardinha, ao Convento do Paraíso. Obrigada, boa noite. Continuando nos vinhos, já agora vou lançar uma alfinetada à Sra. Presidente. Vale. Nós temos um segredo muito bem escondido. Um segredo muito bem escondido. Em Messinos existem uns lagares milenares, num terreno que é do lar de Messinos. E nesses lagares fez-se vinho. E eu espero que um dia possam pôr esse ponto lá na Rota da Laranja para as pessoas poderem descobrir e visitar, porque acho que vale a pena. Só existem, no Algarve são os únicos que conheço, e neste momento em Portugal há mais 2 sítios, nomeadamente Trás-os-Montes, está a fazer uma grande divulgação dos deles e está a ter um sucesso enorme. E é um património que já não se volta a ter e que já não se volta a fazer. Inclusive lá houve 2 produtores que se ofereceram para fazer vinho nos antigos lagares. Não estou a dizer que aqui se vai fazer vinho nos antigos lagares porque eles não estão em condições para tal,
mas pelo menos que possam ser protegidos e olhados como tal. Relativamente aos vinhos, no que diz respeito à rota, visitem as adegas. O Concelho de Silves é o concelho com mais adegas do Algarve. Vale a pena visitar. Temos vinhos biológicos, temos vinhos com diferentes valências, vinhos mais caros, vinhos mais baratos, dá para todo o bolso. E às vezes ouço aí um chavão que os vinhos do Algarve são muito caros. Não, nós não temos os vinhos do Algarve muito caros. Nós não temos os baratos. Temos vinhos de elevadíssima qualidade. Visitem as adegas, provem, peçam um vinho do Algarve quando forem ao restaurante, façam questão de o pedir e verão que não ficarão desiludidos. Obrigado. Eu só, para terminar, iria usar aqui uma frase que penso que foi da Rosa Palma, que no fundo define isto tudo que estivemos aqui a falar. Sabores do arado são as pessoas que os fazem, e sem dúvida, é isso mesmo. Ok, muito obrigada então, e vou passar a palavra à Andreia, não é? Ora, obrigada a todos os preletores e moderação pelas suas intervenções. Realmente é bastante importante toda esta reflexão e partilha também de conhecimento de um património que é apreciado tanto por nós como também por quem nos visita. Portanto, a próxima tertúlia terá lugar no dia 21 de abril, na Associação Cultural e Desportiva de Ferragudo, sobre o tema Olhar para a Foz do Arado, uma visão sustentável, integrada e desenvolvimento económico e social. Aproveito para informar que se podem inscrever através do nosso site para participar nas comunicações livres e no concurso de ideias para o evento Jornadas do Arado, que terá lugar de 13 a 15 de maio no Museu de Portimão. Neste evento serão abordados todos os subtemas que estão a ser debatidos ao longo destas tertúlias e outros assuntos também tendo como base o tema principal. Obrigada a todos por terem vindo presencialmente e também quem nos assiste em casa através da transmissão do nosso Facebook. Convido agora a todos a dirigirem-se ao fundo da sala para um beberete com a adega do Convento do Paraíso e também as famosas petiscadas da Conserveira do Arado. Obrigada.